Gostaria que a minha oração fosse um louvor. Que o Deus fala através também do louvor. Vocês têm a internet para botar vai passar do Senhor? Já tentei, né? Aleluia, glória a Deus. Já tinha.
Glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Coloca ali para mim, obrigada. Meu Pai da glória, Senhor. Fala, Senhor, esta noite conosco. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta noite. Que não seja eu falando, que seja o seu Espírito falando através de mim. Senhor, ajuda-me, Senhor. Capacita-me, Senhor, para entregar esta mensagem aos irmãos esta noite, Senhor. Abra os olhos e os ouvidos espirituais de cada um, Senhor. Abra a minha boca espiritual, Senhor, que não seja eu falando, que seja o seu Espírito, Senhor. Capacita-me, Senhor, cada dia mais, Senhor, para falar, Senhor, do seu imenso amor. Cada dia mais pessoas, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, já te agradeço, Senhor. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Irmã Rosa, irmão Marcos, né? Eu vou me apresentar, que eu sempre fico ali no cantinho. Meu nome é Thaís, sou filha da irmã Aparecida. E eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então, vocês já devem ter me visto no cantinho. Eu sou assim, eu sou muito tímida. Quando as pessoas vêm falar comigo, me dá vontade de me esconder. Literalmente me esconder, mas eu creio que Deus fez um chamado para mim na parte da palavra, e apesar de ser extremamente tímida, estou aqui de pé, meu coração está a mil, eu estou morrendo de vergonha, mas a gente tem que ter atitude para as coisas com Deus, porque Deus não cria covardes. Deus cria o quê? Guerreiros e soldados para lutar a sua guerra. Amém. Então, apesar de estar morrendo de vergonha, estou aqui de pé. E hoje eu vou entregar uma mensagem falando sobre atitude. Devemos ter atitude. E às vezes a nossa bênção pode estar próxima de nós. A nossa bênção precisa ser alcançada, a gente só precisa dar alguns passos para ela. Então hoje eu vou falar sobre isso. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 6. Deuteronômio, Josué. E além de me apresentar como Thaís, tem que falar que eu falo muito rápido quando eu fico nervosa. Então, se estiver falando muito rápido, vocês podem me parar, tá bom? Tô brincando. Josué, capítulo 6, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. É o 6º livro da Bíblia. Irmão, quer uma Bíblia? Tem aqui sobrando. Não, obrigado. Não, se vocês quiserem em casa. Então. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Quer dizer, para fazer uma recapitulação, né? Através de Moisés, servo do Senhor, Deus tirou o seu povo do Egito da escravidão. Só que depois da morte de Moisés, Deus colocou Josué como líder do povo de Israel. Então ficou a encargo de Josué de fazer, teve o dever, né, de tomar posse de Canaã, que era a terra prometida por Deus. Então cabia agora a responsabilidade a Josué de tomar essas terras, né, que Deus havia prometido desde Abraão, né? O patriarca do povo de Israel. E Jericó era uma dessas cidades que estavam na terra prometida ao povo de Israel. Então, Josué marchou junto com o povo de Israel para tomar a cidade de Jericó. E Jericó, sabendo que o povo de Israel estava se achegando, Jericó, aqui fala no versículo 1, cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Quer dizer, cerrou-se. A cidade estava fechada, a muralha, os portões estavam muito fechados. Por quê? Porque a fama do povo de Israel já tinha se espalhado por muitas regiões. Por quê? Eles haviam
sido notificados de todos os milagres e as maravilhas que o Deus de Israel tinha feito no Egito, né? Tinha mandado as 10 pragas para o Egito, tinha aberto o mar Vermelho. Então, todos os povos que ouviam falar que o povo de Israel estava chegando, eles já sabiam que Deus, o Deus do povo de Israel, podia fazer. Então, ficaram todos apavorados. Então, Jericó, sabendo que o povo de Israel estava se achegando, então eles se trancaram para que ninguém pudesse entrar. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Quer dizer, Deus disse a Josué: olha, vai até Jericó, pois eu já te dei esta vitória, né? E eles foram. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Quer dizer, Deus falou, pegue seus soldados, né, homens de guerra, pegue seus soldados e deem uma volta na cidade de Jericó e faça isso por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, na qual em frente de si. Quer dizer, durante 6 dias, o povo de Israel daria uma volta em volta das muralhas de Jericó, enquanto os sacerdotes tocavam as buzinas, né, a corneta. Então chamou Josué, filho de Nun, que é o líder que ficou no lugar de Moisés. Ele chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do concerto, a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Então, durante 6 dias, eles fizeram isso todos os dias. Rodearam a cidade de Jericó, deram passos, né, em volta da muralha, e depois estabeleceram-se de volta ao acampamento israelita. Enquanto isso, Josué, se vocês lerem um pouquinho para frente, estou indo um pouquinho mais, não dá para mim ler tudo, depois se vocês quiserem pode ler até o versículo 17 todinho, né? E então eles fizeram isso, e Josué pediu para que o povo não fizesse nenhum barulho, que eles fizessem totalmente silêncio durante esses dias, para que no 7º dia, que está aqui em versículo 11, e fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial, que é o acampamento, e passaram a noite no acampamento. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. O que eu achei interessante aqui nessa passagem é que somente no último dia que na passagem fala sobre o horário que eles estavam indo, né? Então, fala que durante 6 dias eles deram uma volta em volta da muralha de Jericó, mas não falou o horário que eles fizeram isso. Mas no 7º dia falou o quê? De madrugada, quer dizer, pensando aqui logicamente, de madrugada você vai entrar numa casa de uma pessoa, é o melhor horário, né, se fôssemos vilões, para o quê? Para pegar aquela pessoa de guarda baixa, né? Então isso revela pra gente que eles estavam o quê? Preparados para pegar aquelas pessoas de surpresa. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levaram as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam diante dele, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anatema ao Senhor.
consagrado ao Senhor. Tudo que tiver na cidade não é para ninguém pegar, porque tudo vai ser dedicado ao Senhor. Somente o ouro e a prata foram dedicados ao templo de Deus, e tudo que tivesse lá, os animais, as pessoas, as coisas, tudo deveria ser queimado. Ninguém poderia tocar nada, porque se tocassem e pegassem qualquer uma moeda, isso cairia sobre maldição sobre o povo de Israel, porque Deus havia mandado para destruir tudo, não tomar de nada, né? Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviava. Amém? Então, irmãos, Deus, até então, Josué não tinha feito grandes feitos como Moisés havia feito entre o povo de Israel. Até mesmo Moisés teve que se provar para o povo de Israel como um homem realmente enviado da parte de Deus, né? Quando ele tirou o povo do Egito, Deus fez milagres e maravilhas, mostrando que estava do lado de Moisés, né? Então, quando Josué passou a ser o líder do povo de Israel, todo mundo estava provavelmente ligado às ações de Josué. E quando Deus falou com Josué, eu entreguei Jericó a você. Então, isso é um ato, e Jericó foi até a cidade. E o que Josué fez? Josué creu que Deus já havia entregue Jericó para eles e foi. E aí, Deus usa o quê? Deus dá mistérios. Porque se você para pensar, eu quero entrar numa fortaleza. O que eu vou fazer nessa fortaleza? Vou levar carros de guerra, vou levar, formas de quebrar a muralha com o quê? Com a minha força, né? Vou levar um canhão, sei que nessa época não tinha canhão, vou levar um canhão para derrubar essa muralha. Mas Deus não disse para eles procurarem armas humanas. Deus disse para eles, vão, rodeiem a cidade, né? Enquanto as cornetas estão tocando, deem a volta com os seus soldados, junto com a Arca da Aliança, que mostra o quê? Que Deus estava ali naquele plano com eles. Então Deus disse, vão e deem voltas em volta da muralha, e no 7º dia gritem. E no momento que Josué disse ao povo para gritarem, vamos ler aqui no versículo 20, gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Quer dizer, eles tiveram atitude, certo? Deus falou, olha, vou entregar a vocês a cidade de Jericó. Racionalmente falando, se Deus fala, só anda em volta da cidade, que a muralha vai cair. Se você parar com a mente humana para pensar, você pode pensar, como é que essa muralha é forte aqui, ó? É forte essa muralha, como se vai cair só para a gente dando volta? Mas eles creram em Deus, creram que Deus ia entregar. Era a promessa de Deus aquela terra para eles. Então eles foram lá e literalmente o quê? Eles deram passos em direção à bênção. A bênção é o quê? Tomar posse daquela terra. Essa é a bênção. Então, eles creram e andaram durante 7 dias. Algumas pessoas, estou falando agora exemplos na vida, às vezes Deus pede para você fazer uma coisa, mas essa única coisa você pensa, não vai dar certo. Não é para mim, era melhor fazer isso ou aquilo. Ou Deus está falando para você, espera mais um pouco, meu filho. E aí um dia você vai lá e dá a volta. Aí no 2º dia você dá a volta. Aí chega o 3º dia, você já não dá aquela volta com o ânimo do 1º dia. Aí no 4º dia você já, vou dar minha volta amanhã eu volto para dar o resto da minha volta. Não, o povo creu e durante 6 dias, mesmo eles não percebendo a olho nu, a olho humano, uma mudança na vida deles, eles continuaram tendo atitude e crendo que já tinham recebido aquela bênção. Então durante 7 dias eles deram a volta, no 7º dia eles deram 7 voltas e gritaram e receberam a bênção deles. Então é assim que temos que ser, temos que crer nas promessas de Deus para conosco. Por mais que hoje a gente não está enxergando, eu quero isso, eu não estou enxergando isso na minha frente. Mas Deus está falando, filho, espera, filho,
faz isso aqui, filho, aguarda mais um pouquinho, crê que você já vai ter. Eu estava falando esses dias com a minha avó, que às vezes a gente tem atitudes como crianças para com Deus. Às vezes a gente quer uma bênção e fica reclamando, não recebi essa bênção ainda. E eu falei, vó, imagina um pai e uma mãe com uma criança. Essa criança sai com os pais, o pai e a mãe estão com o dinheiro certinho para ir no mercado, para fazer compra para dentro de casa. Aí a criança vê um brinquedo e quer muito esse brinquedo. E fica pedindo. Aí o pai e a mãe sabem que neste momento é melhor comprar comida para dentro de casa do que o brinquedo. O pai sabe, o filho não sabe. Porque aquilo, assim, a longo prazo é melhor, né? É melhor o alimento. E ele fala, não, filho, agora não dá. Mas lá para frente, quando sobrar um dinheirinho, eu vou comprar. E o pai vai lá e compra. E o filho fica naquela ansiedade. Mas se o filho esperar com paciência, ele vai receber. Aí eu estava falando com a minha avó. Mas se eu sou essa criança, não recebi ainda, me jogo no chão, fico esperneando. Esse pai e essa mãe vai querer dar o brinquedo logo? Não, porque se você der agora, essa criança vai achar o quê? Que toda vez que está se esperneando, vai conseguir. Então, às vezes, a gente está tendo atitude como criança para com Deus. Deus sabe que essa porta aqui, essa bênção que você quer, talvez não seja boa hoje. Talvez você venha lá na frente achar que essa porta abriu porque você esperneou. Por exemplo, consegui esse emprego aqui com minhas próprias forças. Fui eu que consegui, Deus não conseguiu para mim. Talvez, se você conseguir isso facilmente, você seja assim. Mas se você for com muita luta entregar nas mãos do Senhor essa causa, lá na frente você vai reconhecer, vai dar testemunho que o que Deus fez na sua vida. Então, a gente tem que ter atitude, crer que já recebeu e também caminhar os passos no tempo que o Senhor determinou para a gente. A gente não sabe, mas temos que ter paciência. Mas eu vou dar um exemplo aqui na palavra do Senhor de alguém que não posso dizer que não teve essa atitude em primeiro momento. Vamos lá para o livro de Jonas. Daniel, Ezequiel, Amós, Obadias, Jonas. Amém? Todos acharam? Depois de Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Depois de Obadias. Amém, amém, amém. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Que não dá tempo de ler tudo, mas eu leio rápido porque não dá tempo de ler tudo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Vamos lá. Deus falou com Jonas: Jonas, vá até Nínive e entregue a minha mensagem, pois eu vou destruir aquela cidade, porque a sua malícia subiu até mim. Quer dizer, Nínive estava pecando tanto que o pecado de Nínive estava o quê? Chegando até Deus. Então Deus iria destruir aquela cidade. Então Deus mandou o profeta Jonas ir até aquela cidade para falar com aquela cidade os planos do Senhor para ela. Porém, no versículo 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Tarsis, acredito eu que seja para algum lugar da Espanha. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Quer dizer, para o lugar mais distante que ele achou para fugir de Deus. Irmãos, eles conseguem fugir de Deus, irmãos? não. Amém. Para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor.
Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Quer dizer, Deus mandou Josué dar a volta em volta das muralhas de Jericó, certo? O que Josué fez? Obedeceu e foi. Deus mandou Jonas ir para Nínive entregar a mensagem dele. Jonas foi lá e desobedeceu. Ele fugiu para o lugar que ele acreditava ser o mais longe possível de Deus. Mas nós sabemos, não tem como fugir de Deus. E o que aconteceu? O navio que ele estava começou uma tempestade tão grande que o navio quase começou a quebrar-se. Aí versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Quer dizer, cada um clamava ao seu Deus. Cada um acreditava num Deus, como posso dizer, pagão, né? E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Quer dizer, começaram a pegar tudo que tinha no navio e jogando fora para que o barco não afundasse. Procurando achar que só resolvendo a questão do peso da bagagem, entre aspas, ia resolver o problema deles, né? Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Quer dizer, quem era o problema aqui? Jonas. E aí ele foi o quê? Descansar, vou dormir aqui no porão, e caiu sobre ele o sono profundo. Acredito eu que esse sono profundo porque ele tinha medo de ir a Nínive. Por quê? Fazer uma contextualização. Nínive não era do povo israelita, era um povo da Síria. E a Síria era um povo pagão que era inimigo do povo de Israel. E se Deus disse que o pecado deles estava tão grande que chegou ao céu, imaginem vocês que Deus pediu a Jonas para ir até lá e entregar uma mensagem falando que eles estavam em pecado e deviam se arrepender. O que é dizer que estão em pecado e precisam se arrepender? É chegar e dizer, vocês estão errados, vocês precisam se corrigir, precisam voltar para Deus. E quem está errado, muitas vezes, falando na vida aqui, do dia a dia, quando uma pessoa está errada, ela gosta que apontem e digam que ela está errada? Não. Então, se ele estava indo para uma cidade em que as pessoas estavam muito mergulhadas em pecados, que as pessoas eram mais, que também, eu estava lembrando esses dias, quando eu estava na época da escola, um dos passeios da escola me levou para o museu. E lá no museu, eles me levaram para uma parte que eu não gostei muito, que começou a mostrar uma exposição sobre índios canibais. Foi assim, começou umas pinturas horrorosas de índios, sabe, cometendo canibalismo e tudo mais. E eu fiquei horrorizada. E na antiguidade, eles usavam essas pinturas exatamente para amedrontar os outros povos. Então, quando você ia para algum lugar, o pessoal da Síria, que eu estou dizendo, eles cometiam atrocidades. E usavam essas atrocidades para colocar medo sobre os outros povos. E assim eles dominavam os outros povos. Porque aí eles não precisariam guerrear. Se eles chegassem num povo que estava com muito medo deles, esse povo provavelmente ia preferir fazer um acordo com eles do que lutar contra eles. E assim que aconteceu. Obrigada, irmã. E assim que aconteceu. Eles começaram a ganhar respeito, impondo medo nas pessoas. Então, essa fama desses pecados que eles cometiam, estava amedrontando as pessoas. E acredito eu que, pelo profeta Jonas preferir fugir de Deus do que entregar a mensagem, provavelmente ele estava com muito medo desse povo, né? Provavelmente a fama desse povo, a maldade desse povo, chegou aos ouvidos, né, de Jonas. Então, aqui, mesmo estando no versículo 5, mesmo estando numa grande tempestade, correndo o risco de morrerem afogados porque o navio caiu, Jonas estava dormindo um profundo sono. Mas cadê aquele medo de morrer que ele estava quando Deus mandou ele ir a Nínive? Entendeu? Vocês entenderam mais ou menos o que ele quis dizer? Porque se ele fugiu de Deus porque estava com medo de morrer em Nínive, como é que ele pode estar dentro do navio e não estar com medo de morrer afogado? Então aqui ele estava o quê? Dormindo um profundo sono.
O versículo 6. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Quer dizer, o que você está fazendo aí? Você está dormindo? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Quer dizer, ele falou: levante-se daí. Você está dormindo, a gente vai morrer. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Quer dizer, saiu na sorte que eles começaram a fazer sorteio para que fosse revelado qual era o problema daquele mal. Quem é que pecou contra Deus, né? Para que eles estão correndo o risco de morrer. E caiu Jonas e eles começaram a investigar Jonas. De onde Jonas era, que país ele era, que Deus ele servia, né? Então, lhe disseram: declaras tu, qual ocupação é tua? Versículo 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Quer dizer, Jonas não mentiu. Jonas confessou: olha, vocês estão sofrendo isso, vamos morrer por minha culpa, porque eu estou fugindo de Deus. Então, e disseram-lhe: quem te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Então começaram a perguntar a Jonas: Jonas, você é o problema, tá? Descobrimos a razão do problema aqui. É você. O que a gente vai fazer com você que trouxe esse mal sobre nós? E aí Jonas respondeu, e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Quer dizer, Jonas não estava com medo de morrer em Nínive? Como é que ele pode falar: olha, me lancem no mar, que quando eu cair no mar, a tempestade vai acabar? Quer dizer, Jonas não tinha coragem suficiente para ele tomar a decisão de ele se jogar. Ele pediu para lançarem ele, né? E aí mostrou o quê? Uma parte da personalidade de Jonas, certo? Porque Jonas desobedeceu ao Senhor, levou sobre ele e sobre o restante da tripulação o risco de morte, porque ele desobedeceu ao Senhor. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Quer dizer, os homens não quiseram jogar Jonas, não quiseram. Eles tentaram remar para voltar para a praia, mas a tempestade não permitiu a eles. Quer dizer, eles eram pagãos, certo? Eles oravam a vários deuses pedindo ajuda, mas nenhum desses deuses, falsos deuses, poderia ajudar. E a solução estava em frente a eles, que era lançar Jonas. Mas eles procuraram o quê? Uma forma de não lançar Jonas. Tiveram o quê? Misericórdia com Jonas. Essa misericórdia é a mesma misericórdia que talvez Jonas poderia ter pelo povo de Nínive. Porque apesar do povo de Nínive não ser o povo dele, ele tinha a oportunidade de quê? De entregar uma mensagem da parte de Deus para aquele povo. Porque qualquer pessoa que ainda que seja avisada tem a oportunidade de vir a se arrepender. Então, ainda que aqueles homens que não eram do povo, do povo de Israel, não eram o mesmo povo de Jonas, eles tiveram a misericórdia por Jonas. Eles não queriam matar Jonas. Só que eles viram que ainda assim eles não iriam conseguir remar até a praia. Então eles começaram a clamar ao Deus de Jonas.
pedindo misericórdia ao Senhor para que Deus não incriminasse eles, não culpasse eles pela morte de Jonas, que é o versículo 14. Então clamaram ao Senhor, o Deus de Jonas, ao Senhor, e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Quer dizer, ele estava pedindo: Senhor, que, por favor, não nos mate pela vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Quer dizer, eles passaram a enxergar no Deus de Jonas um Deus verdadeiro. Porque no momento que Jonas caiu na água, verdadeiramente aquela tempestade cessou. Então, o milagre, a questão de Jonas foi um testemunho do poder de Deus. Então, eles puderam ver um milagre que Deus fez, que foi cessar a tempestade, e começaram o quê? Aqueles homens creram no Deus de Jonas. E aqui no capítulo 2, versículo 1, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Aí, versículo 10, se depois vocês quiserem ler, a oração de Jonas é muito bonita. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas se arrependeu dentro do peixe, e clamou ao Senhor. E Deus teve misericórdia e deu uma segunda chance a Jonas. E Jonas, novamente Deus mandou que Jonas fosse até Nínive entregar a mensagem dele, falando que aquela cidade seria destruída. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Quer dizer, porque eu estou com pouco tempo, falta 15 minutos, eu vou falar rápido e depois vocês leem em casa, com carinho, com calma. Então, Jonas, depois de toda aquela questão, depois de fugir do Senhor, Jonas teve atitude? Teve atitude? De fazer a vontade de Deus? Depois sim. Não, no primeiro momento. Não. Jonas teve atitude? Primeiro não. Ele fugiu, a atitude dele foi de fugir de Deus. Foi. Ele conseguiu? Não. Ele entregou a mensagem de Deus? Aquilo trouxe bênção para a vida dele? Não. Então ele fugiu e não conseguiu, e ainda quase levou à morte pessoas inocentes, E depois que ele clamou, se arrependeu dentro do peixe, Deus deu a segunda oportunidade e falou novamente: vá a Nínive. Chegando a Nínive, lembrando, aquela cidade em que as pessoas estavam muito em pecados, e Deus ia destruir aquela cidade dentro de 40 dias. E a cidade era tão grande que Jonas, até chegar próximo ao centro da cidade, caminhou 1 dia. Quer dizer, também me veio a revelação, que se Jonas começasse a entregar a mensagem e as pessoas não aceitassem aquela mensagem e quisessem fazer o mal para Jonas, para fugir, Jonas teria que pelo menos 1 dia fugindo direto. Acho que ele não conseguiu. Então, quando ele chegou e começou a dizer: povo de Nínive, os seus pecados chegaram até Deus, e Deus vai destruir a cidade dentro de 40 dias. Aquele povo ouviu a mensagem. Lembra? Aquele povo não cria no Senhor. Aquele povo era um povo pagão, povo da Síria. Mas quando chegou a mensagem do profeta Jonas do Senhor, aquele povo se arrependeu, aquele povo jejuou, o rei ordenou que todos jejuassem, não só as pessoas como os animais, nenhum ser vivo poderia comer lá, animais e seres humanos. Todos vestiram roupa de pano grosseiro, todos jogaram cinzas sobre as suas vestes, sobre o seu corpo, e se arrependeram verdadeiramente. E qual foi o resultado? Deus viu que verdadeiramente eles tinham se arrependido no coração deles e resolveu não destruir aquela cidade. Quer dizer, uma cidade que tinha
mais de 120 mil homens que iriam morrer por uma palavra que o profeta Jonas entregou de arrependimento da parte do Senhor. Ele só disse: arrependam-se, pois os seus pecados chegaram até Deus e essa cidade será destruída. Quer dizer, eles creram na mensagem, eles creram em Deus, se arrependeram e 120 mil almas foram salvas através disso. Amém. Amém? Agora eu queria fazer uma dinâmica com vocês, que eu queria deixar assim mais divertido. Eu vou pedir na ordem, cada um abre a Bíblia em um versículo, tá bom? Mateus 4, 24. Todo mundo em Mateus, irmão, é tudo Mateus. Capítulo 4. Quer dizer, quando vocês estão achando Mateus, eu vou continuar aqui. Jonas desobedeceu ao Senhor, sendo ele profeta do Senhor. Ele desobedeceu e fugiu, tentou fugir da face da presença de Deus, certo? Mas o povo de Nínive, que não era do povo de Deus, era o povo pagão, eles ouviram que Deus ia destruir a cidade. Vamos ver se vocês têm o mesmo raciocínio que eu. Digamos, Deus diz que vai destruir o Rio de Janeiro. É só um exemplo. Deus diz que vai destruir o Rio de Janeiro. Qual é a lógica de vocês? Vamos, irmão, vamos participar. Qual é a lógica? Se Deus disser que vai destruir o Rio de Janeiro, qual é a lógica humana de resolver, solucionar isso? Orar. Mas sendo pagãos que não criam em Deus, lembra? O povo de Nínive era da Síria. Eu sou pagã que não confio em Deus. O pessoal era da Síria. Bom, eu fugi, eu sou pagã, não tenho confiança em Deus. Eu iria para São Paulo, quem vai para Bahia, alguém vai para Recife. A lógica humana Deus diz que vai destruir a cidade, e a lógica era fugir da cidade. Tanto que quando Deus destruiu Tiro e Sidom, né? Foi Tiro e Sidom, na época de Ló, foi Tiro e Sidom, na época de Ló. Então o que Deus disse para Ló? Fuja, saia dessa cidade para que você não sofra o castigo que eu vou mandar sobre essa cidade, certo? Então Ló fugiu, porque Deus ia destruir a cidade. Então a lógica era o quê? Você fugir. Teoricamente, quem devia fugir aqui nessa história, no testemunho de Jonas? Era o povo que não cria em Deus. Mas quem fugiu na lógica foi o profeta Jonas. Jonas fugiu da presença de Deus. E os moradores de Nínive não fugiram. Eles se arrependeram e clamaram ao Senhor. Quer dizer, eles tiveram mais atitude, o que eu estou querendo falar para vocês esta noite, tiveram mais atitude em solucionar suas questões do que o profeta Jonas. Quem abriu em Mateus? Amém. Mateus 4, 4:24. 4:24. Irmã Simone. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhes então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Irmã Simone, capítulo 8, de 1 a 3. 8, de 1 a 3. De 1 a 3? Mateus 8, de 1 a 3. A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Amém. Irmã Aparecida, versículo 5. 8, 5. 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico,
e violentamente atormentado. Até onde? É só o ciclo. Rapaz, bom, Marcos não consegue ler? Não, isso não. Irmã Rosa, versículo 16. Mateus 16. 8:16. E chegando à tarde, tá certo esse? Esse 16? 8:16. Isso. Amém. Isso aí, amém. E chegando à tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e eles, com as suas palavras, expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos. Amém. Irmão Ricardo, do 23 ao 26. 23. Ao 26. Capítulo 5 mesmo? 8. Capítulo 8, 23 ao 26. 8, 23. Ao 26. Só 23, eu termino. 23. É encontrado ele no barco, seus o seguiram. E eis que no mar se levaram uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelos homens. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que pereceremos. Irmãos, alguém percebeu aí uma semelhança entre todos esses versículos que vocês leram? Esse aqui. Me fala da calma tempestade. Amém. Mas qual é a semelhança entre todos esses versículos que vocês leram? Alguém achou? Semelhança. Quem estava em todos esses? Jesus. Quem estava precisando de uma bênção? Todos. Todas as pessoas. Todas as pessoas estavam precisando de uma bênção. O que eles fizeram para receber a bênção? Pediram. Buscaram a Jesus. Então é isso que eu estou tentando passar essa noite toda, entendeu? Quando a gente precisa de uma bênção, a gente precisa caminhar, a gente precisa buscar. Josué precisava de uma bênção. Qual é a bênção? A terra prometida por Deus ao povo de Israel. Então Deus foi lá e disse: dê voltas na cidade. Então, sabendo que ele ia receber a bênção, Josué, os soldados deram a volta nas muralhas de Jericó para receber a sua bênção. Caminharam seguindo a vontade de Deus. Jonas fugiu, não teve atitude, mas depois ele se arrependeu e caminhou com atitude e fez aquilo que Deus tinha dado no plano dele. Então, todas as pessoas na época de Jesus e hoje também, quando precisarem de uma bênção, precisar de uma cura, você precisa ter atitude de quê? De buscar ao Senhor. E vocês entendem que o fato de vocês estarem aqui esta noite é que vocês já tomaram a atitude de caminhar para buscar a bênção do Senhor? Amém. Mas, contudo, todavia, nós temos que ter o quê? Atitude. Atitude e fé. Fé que já recebemos. Então, irmãos, essa mensagem que eu estou tentando entregar hoje para vocês foi corrida. Peço perdão se eu falei muito rápido, mas devemos ter atitude nas pequenas coisas, entendeu? Se a gente caminhar e buscar a Jesus, nós vamos encontrá-lo, pois Jesus nos entregou autoridade também para curar nós, servos do Senhor, para curar e abençoar. Eu falo muito com a minha avó que ela tem que vir à igreja buscar o Senhor. Ela, não, mas aqui em casa é a mesma coisa. Não, Deus usa pessoas, usa os pastores para entregar uma mensagem diretamente direcionada a quem vai estar lá, porque só o Espírito Santo sabe quem vai chegar. Então, o fato de vocês já estarem aqui já mostraram que vocês tiveram a atitude de sair do conforto do lar de vocês, entre aspas, e caminhar procurando uma melhora. Então, eu peço que nessa noite vocês saiam daqui com fé e crendo que aquilo que vocês vieram buscar nesta noite, vocês já receberam em nome de Jesus Cristo.
Cristo. E eu vou fechar esse culto terminando com Mateus 7, do 7 a 8, não precisa abrir, porque a gente já está terminando. A bondade de Deus. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Quer dizer, irmãos, que aquele que pedir a Deus, Deus lhe dá. Aquele que buscar a Deus, o encontrará. E a porta que vocês baterem, buscando a Deus, buscando uma bênção, seja o que for, se vocês tiverem fé, se vocês crerem, vocês receberão. Para a honra e glória e louvor do santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oi.